Bem-vindos a Tala Sacra, bem-vindos meus caros Sagitários. Vamos então ver uma leiturazinha para vocês, inspirada aqui no tema chinês, visto dia 17 de Fevereiro temos o Ano Novo Chinês, que ainda por cima também é um eclipse, por isso esperemos grandes transformações a ocorrer ao longo deste mês e durante os próximos 6 meses. Com isso, arrancamos então no momento presente. Temos o 7 de espadas junto com o caminho. Então o 7 de espadas normalmente tem um... Aqui, como podemos ver, parece uma luta, uma espécie de conflito. Na verdade, o 7 de espadas tem a ver com estratégia, com a arte da guerra, e a arte da guerra, por vezes, envolve sabotagem, o que por vezes é autossabotagem que ocorre. Mas aqui nesta carta podemos ver não só estes aqui em luta, então está a ver, lá está com uma certa estratégia e arte da guerra, mas o que acontece é uma lição que é lógica, né? Na guerra há sempre percas, né? Não importa, mesmo que haja sempre algum vencedor, né, dentro dessa guerra, é com muito custo. É com muito custo porque vai sempre haver danos colaterais. E então há que se repor em causa até que ponto, neste momento nas nossas vidas, talvez andem numa espécie de luta, andam a fazer a guerra, e até que ponto essa guerra está a faltar de integração, está a faltar de diplomacia, está a faltar de um certo respeito em relação à opinião dos demais, ok? Então isto aqui é uma carta para poder pensar, para poder considerar as nossas ações e até que ponto por vezes nós próprios estamos a gerar certos conflitos porque nem nos apercebemos das estratégias de guerra que a nossa psique está a utilizar. Estamos, em grande parte, às vezes, militarizados, tanto na nossa mente como no nosso coração, e nem nos apercebemos como surgem os conflitos, porque já fazem parte dessa mesma programação. Isto aqui é podermos nos repor em causa, basicamente, que na guerra, mesmo que haja vencedores, afinal somos todos perdedores. E há que saber ser diplomáticos, mas sobretudo poder analisar internamente onde é que nós próprios talvez estejamos a fazer guerra connosco próprios internamente. Daí temos aqui o caminho. O caminho lá está a ter a ver com uma certa confusão, mas também a procura da harmonia. Se nós formos a ver, ainda por cima é muito engraçado, porque estas duas cartas juntas faz lembrar a história dos mongolos com a China, né? Como é que a muralha da China foi construída. Foi construída como proteção contra as invasões mongol, que já tinham começado, se não me engano, desde Gengis Khan, onde já por várias vezes os chineses, no geral, eram um povo, em grande parte, agricultor, que vivia da agricultura e da produção e, vezes sem conta, eram atacados pelos bárbaros e pelos mongols que vinham então saquear, a roubar, a queimar, destruir o que os chineses tinham. Daí, talvez contam histórias que talvez seja daí que surgiu então os Shaolins e o Kung Fu, que ajudou depois os agricultores, apesar de não serem guerreiros, a poderem defender-se quando havia os tais ataques dos bárbaros. Aí depois, à medida que a muralha da China foi construída para protegê-los, foram desenvolvendo toda essa cultura, toda essa mestria, toda essa capacidade de ripostar contra o seu opressor. Ok? Então aqui talvez seja aqui uma lição bastante importante, porque lá está, pode haver uma certa dualidade, há conflitos, sobretudo talvez a nível interno, estamos a fazer certos conflitos internos, ou pode derivar da projeção que estamos a fazer com o nosso exterior. Daí essa tal dualidade, há um caminho a percorrer para podermos ser mais diplomatas e encontrar um certo equilíbrio contra quem nos possa estar a oprimir.
basicamente. Isto aqui tem, esta história que eu contava tem a ver com a opressão. E o saber defender-se dessa mesma opressão. Nem que a gente tenha que fazer barreiras, né? Então a busca da harmonia, do equilíbrio, além da confusão. Este aqui é um momento, pronto, no momento presente aqui para talvez alguns de vocês Sagitário, onde possam estar a passar por uma experiência de conflito e têm que fazer como que percorrer o caminho desse conflito para poderem encontrar as formas ou os métodos de ter mais harmonia nas vossas vidas, quer através da diplomacia, quer através da estruturação de barreiras saudáveis, de limites saudáveis, não permitir que a opressão ou os conflitos de outras pessoas possam dominar as vossas vidas. É saber ver a tempo quando estão a abusar e uma pessoa pôr ali logo um certo ponto no sítio, né? Com todo o respeito. É daí sermos diplomáticos. Podemos pensar de forma a que a vida não é só nós, né? Também é os outros. Temos que saber interagir com os demais e quando estamos confrontados com pessoas bárbaras, por assim dizer, que buscam conflito, que buscam domínio, que buscam controle, basicamente, temos que saber como defender-nos, como criar barreiras saudáveis com essas pessoas, quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja nos amigos, né? Fazer o máximo possível para poder evitar interações, porque pode levar a conflitos, né? É difícil quando, por exemplo, temos que lidar no dia a dia, por exemplo, no trabalho, com pessoas com opressores, com conflituosas, sobretudo quando é um chefe ou um patrão, né? Aí pode ser um bocadinho complicado, mas talvez seja uma chamada de atenção, quer para nós podermos evoluir internamente, ou então vermos que o respeito e dignidade não está a ser servida, e então estamos a nos permitimos sair fora daquilo que não é para a gente. Também é isso. Nem todo o sítio onde encaixamos é para nós. A tendência para onde isto está a fluir, então, está muito bom. Começa com um conflito, mas aqui temos logo a roda da fortuna, né? Agora pronto, isto aqui também tem dois sentidos, né? A roda da fortuna. Se estamos em cima, as coisas vêm para baixo, e se estamos em baixo, as coisas podem ir para cima. Mas se nós estamos num momento de conflitos, onde temos que ser assertivos, ter limites saudáveis, aprendemos a ser um pouco mais diplomáticos, talvez, é isso que vem talvez permitir então a roda da fortuna de ativar. Se nós nos sentimos em baixo, temos então que defender-nos para poder ativar esta roda da fortuna, mas tentar encontrar um equilíbrio onde nós na verdade estamos no centro, estamos integrados. Não importa se a vida vai para cima, vai para baixo, é tudo muito bom, é tudo muito mau, mas nós estamos aqui para experienciar essas coisas, estamos aqui para viver essas coisas, e aí onde encontramos essa integração e esse poder. Temos a fênix, temos o tigre, temos a tartaruga, temos o dragão. Cada um simboliza uma coisa, né? A sabedoria, a força, a ressurreição, mas tem a ver também com o poder pessoal de transformação, e o tigre também, que é o tomar ação. Então tudo isto acaba por ser complementar para podermos fazer girar a roda da fortuna. Quando as coisas estão mal, também cabe-nos a nós de vermos o nosso papel dentro da tempestade, e às vezes manter-nos no centro é a coisa mais saudável e melhor que realmente podemos fazer, né? Nem sempre temos de tomar uma ação ou uma resolução em questão de conflitos ou guerras ou batalhas, porque pronto, muitas batalhas não são desnecessárias, e há pessoas que inclusive gostam de batalhas e guerras de propósito, têm problemas na cabeça ou nas suas emoções, têm problemas de integração, e se realmente estão a trabalhar na vossa integração, então é saber reconhecer isso para não permitir entrar nesse jogo. É isso que traz a luz. Ok? Então a luz é ser felizes com o que se tem. A roda da fortuna vai estar constantemente a subir e a descer. O Tao está em constante transformação. O I Ching em si chama-se o livro das mutações, né? Por uma razão, porque nada está estático, está em constante transformação.
E a gente pensa que a permanência e a estabilidade e aquilo que nos vende na sociedade, pronto, é que é normal. Não é normal. Nós aprendemos, pronto, a tentar ter um certo sentido de estabilidade, né? Mas a única coisa que é certa é a impermanência. A única constante que existe, a verdadeira constante que existe da vida é a inconstância. Aquilo que temos hoje não está garantido que temos amanhã. E pronto, pode ser frustrante, pode ser, não quero assustar as pessoas, mas essa é uma grande realidade, é uma grande verdade, e é isso que temos a aprender com o Tao. Temos que aprender isso com o Yin e Yang, porque pronto, que é, um dia temos tudo, outro dia não temos nada, mas é ao sobrepor-nos pronto, às forças e à ignorância que realmente podemos apreciar aquilo que temos e encontrar a luz. Do 10 passamos para o 13. Então, de um fim de ciclo e de um princípio de um novo ciclo, dá-se uma transição, dá-se uma transformação. E dentro dessa transformação, nós temos que simplesmente saber manter-nos no centro, por assim dizer, enquanto que o mundo oscila desde os topos das montanhas aos mais profundos dos abismos, né? Nós experienciamos todas essas fases, basicamente, para passarmos pela experiência, ganharmos sabedoria e aprendermos como aplicar e manifestar as coisas, né, que têm por ser feitas. Agora, não podemos estar constantemente em conflitos com os demais ou connosco próprios e sim poder definir limites saudáveis, para então podermos permitir que a roda da fortuna dê a sua volta enquanto nós estamos centrados na nossa sabedoria, no nosso poder pessoal, na nossa capacidade de adaptação e renovação e quais são as ações que temos realmente por realizar. Ok? É por isso que temos de ter a visão da águia, a força e a confiança do leão, aliás, é a confiança do leão, a força do touro e a nossa humanidade, para podermos em conjunto sobrepor-nos à ignorância, aos nossos demónios pessoais. É com isso que nós aprendemos a aceitar as coisas tal qual como elas são e poder observá-las com gratidão, com beleza, com sabedoria, de que nada é constante, nada é estático. Aquilo que temos um dia vai transformar-se. Inclusive a nossa felicidade está constantemente em transformação, não é? A felicidade, pronto, não é um estado de espírito, é uma emoção, mas é frugal. Tudo depende da nossa, pronto, da nossa forma de pensar e nem sempre está associado com as coisas que temos. Está associada com a nossa visão. É por isso que às vezes há pessoas que têm fortunas que nem sabem o que é que têm e vivem de forma miserável, enquanto que há pessoas que não têm nada e mesmo assim conseguem encontrar felicidade no dia a dia e encontrar alegria nas coisas simples da vida, né? É isso que às vezes temos que relembrar-nos. É como vemos aqui nesta imagem, né? Esta aqui nem está a ligar ao demónio que está-lhe a passar aqui ao lado, né? Está aqui, ok, está focada, está concentrada na beleza daquela flor. Então, no meio das transformações, no meio das transições, por mais medo que tenhamos da impermanência, dos nossos demónios internos, dos demónios ilusórios do mundo, né? E da nossa própria imaginação, não, é estarmos focados na beleza, naquilo que realmente temos entre as mãos, ok? Isso aí é uma lição que todos nós ainda temos bastante por aprender, né? E como vemos o estado do mundo, pronto, aqui realmente eu vejo isto aqui mais para o coletivo. Está bem que esta leitura é para Sagitário, mas acho que no coletivo esta lição ou esta etapa que temos a passar entre as oscilações dos altos e dos baixos é tudo ilusório. Né? É tudo muito ilusório, temos de estar contentes com aquilo que temos e tentar fazer o melhor com isso enquanto aprendemos a desenvolver relacionamentos saudáveis com nós próprios, com os demais e ter limites saudáveis para não entrarmos em toxicidades, em conflitos desnecessários, em percas de tempo e energias que às vezes levam a guerras e a danos colaterais para outras pessoas que não têm nada a ver com a história. Né?
É isso que vemos, pronto, pelas guerras e pelos conflitos, e até no dia a dia, muitas vezes. É triste, mas pronto, faz parte da evolução da consciência e não podemos ceder a esses demónios, a essas tendências. A dificuldade ou o desafio que há realmente por enfrentar é encontrar uma certa liberdade, né? Mas essa liberdade não deve ser despreocupada. Atenção, porque às vezes as pessoas pensam que a liberdade é poderem fazer tudo aquilo que querem. Não, a liberdade de um é onde a do outro começa. Essa é a regra de ouro. Então temos que, sim, tentar ser livres, e podemos ser livres, nós é que estamos demasiado condicionados pelos jogos da nossa sociedade para podermos então olhar para nós como seres livres, de podermos fazer aquilo que queremos e aquilo que sentimos que deveríamos fazer. Agora temos de ter cuidado em onde é que pisamos, porque às vezes estamos tão distraídos atrás dos nossos sonhos, das nossas fantasias ou da nossa liberdade, que acontece que às vezes caímos, né? Em vez de deixarmos de olhar para a flor, aliás, aqui tínhamos a tal flor, né? Estava a falar. Se formos a ver aqui nesta imagem, ele também leva aqui uma flor cor-de-rosa. Então, como se leva o amor na sua mão, leva a paixão na sua mão, o gosto e a beleza está na sua mão, enquanto está a fantasiar com algo que ainda não tem. Ok? E isso aí pode ser... pronto, esse aí às vezes é que é um dos problemas. É que nós já temos tudo aquilo que precisávamos, mas mesmo assim queremos mais. E então acabamos por sair fora da nossa zona de conforto, mas fazemos de forma... desculpem. De forma... como é que é dizer? Despreocupada. E sem estratégia, sem pensamento, tudo isso porque estamos a fantasiar com aquilo que pensamos obter, sem realmente vermos aquilo que já temos. E parte desse desafio, né, é deixarmos ir tudo aquilo ao qual estamos apegados. Tudo aquilo que nós temos hoje vai acabar um dia, né? Por mais triste que nos possa parecer, essa é a realidade. Então, um grande desafio que eu vejo aqui nesta lição é: será que nós possuímos as coisas ou são as coisas que nos possuem a nós? Eu faço sempre essa pergunta quando geralmente vejo um 4 de moedas, neste caso, que é um 4 de pentáculos. Associo sempre isso. O 4 de pentáculos é muito bom, sim, ok, mas não é o fim da história. Então, será que nós possuímos essas coisas ou essas coisas é que nos possuem a nós? Porque se essas coisas nos possuem a nós e nós temos tanto apego que nós queremos largar, faz com que nos mantemos presos dentro dessas coisas. E não estamos a permitir-nos libertar-nos das correntes que nós próprios criamos. É aquilo que eu também chamo a nossa jaula dourada, né? E aqui é o querer sair dessa jaula dourada, mas em busca de mais moedas ou de mais sonhos, de mais coisas, pronto, de forma despreocupada. E aqui não, aqui há que haver uma certa estratégia, né? Começamos logo aqui com a estratégia de guerra. E a estratégia de guerra, pronto, não quer dizer que tenham que fazer guerra para atingir aquilo que vocês queiram, né? Não estou a dizer para fazerem como os bárbaros, né? Querem mais riquezas, querem mais bens, então vão atacar ali os vizinhos porque eles é que andam ali a ter o trabalho todo para estar a produzir isso. Pronto. Na nossa sociedade vemos isso, né? Mas pronto. É para ter em conta então o que é que nós possuímos e se essas coisas que nós possuímos nos possuem a nós. Até que ponto nós temos apego em relação a essas coisas. Temos de estar felizes com o que temos, sim, temos que proteger também aquilo que temos, mas não nos ver a tal ponto apegados que já não conseguimos viver sem essas coisas, né? Sem essas coisas porque acabam por nos limitar na nossa expressão da liberdade. E então a pessoa vai estar sempre a viver na dualidade. Tem um caminho por fazer entre o conflito e a paz e a harmonia, né? Porque está constantemente a ver as coisas como boas ou más. Está sempre nessa dualidade. E a roda sobe, e a roda desce. E a roda sobe, e a roda desce. E a pessoa está aqui sempre... até fica tonta. Fica confusa, né? Fica confusa porquê? Porque tem que parar e tem que observar o que é que tem nas mãos,
né? E o que tem nas mãos nem sempre são bens, né? Ou recursos, ou dinheiro, ou poder. Não, é o seu caráter, é o seu valor, os seus limites saudáveis, a sua capacidade de lidar com conflitos, com confrontação, com momentos difíceis de interação com os demais. É a capacidade de poder fazer estratégias, mas também de poder ouvir a opinião dos demais, tentar encontrar win-win situations, ser assertivo, evitar zero-sum games. Né? Já falei nisso também noutras leituras. Está a repetir-se o mesmo tema agora nesta leitura também. E pronto, é mais nisso de repor-nos em causa para vermos até que ponto nós nos deixamos levar pelas correntes do mundo. A economia sobe, a economia desce, né? Os traders, então os traders eles dependem inteiramente só desse sistema. O que é que sobe, o que é que desce, quando comprar, quando está em baixo, quando vender, quando está em cima, e pronto, e dentro deste jogo interminável estão constantemente a jogar com as estatísticas. Pronto, que em grande parte são erróneas, né? De onde é que vêm essas estatísticas? Quem compra mais, quem compra menos. Então, mas se as próprias grandes companhias internacionais têm subcompanhias para estarem de propósito a investir em criptos e essas coisas, então eles é que decidem o que é que sobe e o que é que desce. E as pessoas, enquanto pensam que estão a jogar com a roda da fortuna, com o jackpot, com a sorte, aquilo já tem algoritmos, já tem sistemas implementados para saber exatamente para onde é que o dinheiro vai, né? Ou os resultados vão. E pronto, e não quer dizer que não seja bom ou mau, quer dizer que pronto, é mais um jogo com o qual muitas vezes as pessoas arriscam a própria vida, né? Ou arriscam a sua própria sanidade, basicamente, por uma coisa que está constantemente a ser transformada. Claro que temos que fazer o melhor que podemos com o que temos, mas não depender sempre dessas oscilações inconstantes e perpétuas que fazem parte da natureza, né? E em vez de estarmos aqui agarrados à nossa jaula dourada, é permitirmos também sair fora, desapegar-nos disso para podermos experienciar a liberdade. Mas não uma liberdade despreocupada, uma liberdade consciente, com atenção, observação, consciência naquilo que realmente temos nas mãos, com os valores que temos, e não nos deixar amedrontar pelos medos, muitas vezes ilusórios, pelos quais passamos. Ok? Com isso, chegamos então ao conselho ou solução, basicamente, desta narrativa, que é permitir-se curar de problemas passados. O 3 de espadas às vezes tem a ver com traições, mas também tem a ver com o curar dessas mesmas traições ou de coisas que nos afetaram no passado. Muitas vezes nós próprios traímos a nós mesmos, porque fazemos expectativas, pensamos que as coisas vão acontecer de tal maneira, e quando não acontece isso, então ficamos tristes, coração quebrados, né? Idealizamos tanta coisa e afinal vem tudo por água abaixo, né? Como encontramos o amor da nossa vida, ficamos anos e anos a viver juntos, e afinal de um dia para o outro parece que tudo acaba, tudo desmorona-se, né? E a pessoa depois nunca mais consegue recuperar basicamente disso. E aqui não, aqui já é a mestria. Mestria, estes 3 de espadas não deixa de ter a ver com a traição ou com a perca, porque se formos a ver, estão aqui folhas, as folhas do outono, né? Então essas folhas do outono novamente têm a ver com o saber deixar ir, que toda a natureza é cíclica. É por isso que a época das vacas gordas vem e depois vamos ter a época das vacas magras. Né? Temos primavera e verão, onde os frutos e as coisas se desenvolvem, né? Que é para trazer a abundância, mas depois vai chegar o outono e vai tudo cair e temos de nos aguentar com o inverno. Ok? Isso é natural, isso faz parte do ciclo da vida. E quem não quer aceitar com isso não está a viver de acordo com o Tao, não está a viver de acordo com a natureza, então tem aquilo que se chama satanismo ou luciferianismo, né? Onde a pessoa corta-se do ciclo da natureza para jogar com as variáveis, para poder contrariar aquilo que é natural. Porque pensa que está a ganhar alguma coisa com isso, né? Quer viver só no verão, quer viver só na primavera e não aceitar o outono e o inverno.
isso é para os outros, isso é para os pobres. Ok? Aqui não, aqui está essa mestria em saber passar por qualquer intempérie, qualquer adversidade, qualquer fase da vida. Tal como já tivemos a primavera, tivemos o verão, temos o outono e teremos o inverno e estamos dispostos a enfrentar qualquer desafio que possa vir. Aqui mostra uma pessoa, pronto, pode ter sido atraiçoada, mas soube retirar as espadas do coração para poder permitir-se curar. E agora está atenta que, mesmo que a espada venha de costas, sabe defender-se, sabe como ver agora onde é que estava aquilo que em tempos lhe fez mal. Ok? Por acaso não saiu nenhum 5 de espadas, porque o 5 de espadas tem muito também a ver com isso, com o ganharmos a mestria, basicamente, onde, por exemplo, quando éramos crianças, passámos por uma situação que nos trouxe muita tristeza, mais tarde, na adolescência, ou já em jovem adultos, passámos por uma situação parecida, continuámos tristes, mas já não era a primeira vez, já nos aguentamos melhor, e quando chegamos já mais maduros, mais adultos, passa-se outra vez, e nós conseguimos olhar para isso já, como algo mais, não quer dizer que nós banalizamos isso, mas quer dizer que já conseguimos integrar e aceitar muito mais as coisas. Como morre alguém, por exemplo. Na primeira vez que alguém, muito querido, morre, parece que o mundo desmoronou-se, passamos, se for preciso, meses ou anos tristes por causa disso acontecer. A segunda vez, já começamos a aceitar que faz parte, da vida, né? E quanto mais podemos aceitar a vida, mais podemos curar-nos mais rapidamente. Em vez de viver nesse luto, nessa tristeza, nesse coração quebrado, que seja ela qual for a situação, né? E aqui realmente está o saber defender-se, novamente o saber defender-se, ok? O ter limites saudáveis para não entrar em toxicidades, em conflitos desnecessários, né? E aqui realmente é saber defender-se de qualquer adversidade que possa estar a afetar-nos, porque muita gente não sabe enfrentar os outonos e os seus próprios invernos, né? E então temos que também saber ver isso nos demais. Às vezes as pessoas defendem-se ou geram conflitos porque elas próprias não estão a aguentar com as suas emoções, com as suas percas, com o seu luto, com várias sensações e variáveis que possam estar a acontecer nas suas vidas. Não quer dizer que nós tínhamos que aceitar isso, mas temos que saber proteger-nos disso porque nós próprios passamos por isso, né? E cada um tem, que se diz, desculpe o termo, own your own shit. Temos que ser donos da nossa, dos nossos males, das nossas próprias falhas, das nossas próprias sensações e expectativas falhadas. Né? É com isso que aprendemos, é com isso que evoluímos e aprendemos a como defender-nos disso. Ok? Por isso temos aqui o templo. Aliás, não é o templo, isto é o recolhimento, porque o recolhimento tem a ver com o nosso templo interno. Nós conseguimos enfrentar a adversidade por causa de termos a capacidade de voltarmos ao nosso templo interno, que é aqui, como se fosse aqui o centro daqui da roda da fortuna, o olho do furacão, né? Daqui o olho do ciclone é onde há aquele momento, aquele espaço onde há paz, onde há tranquilidade. E a pessoa, se estiver sempre no rebuliço do ciclone ou do furacão, né? Não consegue estar tranquila, não, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, e sempre estressada ou deprimida e ansiosa, e isso aí é desnecessário dizer que é parte dos grandes problemas que nós ainda enfrentamos hoje em dia na sociedade, porque leva a todo o tipo de problemas psicológicos, sociológicos, médicos também inclusive, né? E então aqui está, ao voltarmos ao nosso templo interno, evitamos de alimentar rancores e problemas. As pessoas são como são, têm que aceitar os seus próprios problemas, né? Não quer dizer que nós não possamos ajudar, mas temos de ter atenção quais são as batalhas que nós permitimos enfrentar pelos demais, ok? É por isso que aqui realmente está um recolhimento em que, para ajudar-nos a enfrentar a adversidade, temos que estar centrados e enraizados dentro do nosso próprio templo interno. O nosso templo interno tem que ser um espaço sagrado, tem que ser um espaço onde não permitimos
ser vandalizado, né? Não permitimos aqui que os mongolos entrem por ali adentro, arrebentem com tudo e roubem as estátuas e o ouro e o pão e o vinho. Né? Pronto, este é um exemplo, né? Mas pronto, é um exemplo, é uma metáfora, na verdade, porque este aqui é um exemplo. Estou-me a inspirar na história da China, né? Na história das batalhas que sofreram contra os mongolos, enquanto que aqui, pronto, já é algo para aplicar no nosso dia a dia, em que temos que reconhecer os nossos apegos e aquilo que nos está a impedir de ser livres, basicamente, para então podermos libertar-nos das chagas do coração, aprendermos que tudo vem e tudo vai, né? Temos que faz parte dos ciclos da natureza, por mais que as pessoas não queiram aceitar isso, e pronto, e voltarmos ao nosso templo interno, ao nosso espaço sagrado, onde realmente podemos estar unos com o ciclone. Somos aqui como que estamos no centro de qualquer pronto, turbulência que possa existir. Ok? Esta leitura toda está aqui em volta do 7 de moedas, que é o 7 pentáculos, e da prosperidade. Ok? Então, aqui há que ter um certo cuidado, mas pronto. Aqui, primeiro, o 7 de moedas, ou o 7 pentáculos, tem a ver com a paciência, tem a ver com aquilo que nós andamos a cultivar. Tem a ver um pouco com o karma, com o dar e receber, mas é sobretudo uma carta de paciência, onde é preciso como que semear, né, as nossas moedas e, pronto, e ter paciência, né, tentar cuidá-las, nutrir os nossos investimentos, por assim dizer, para poder permitir que deem os seus frutos. Agora, pronto, o que é que a pessoa está a fazer? Se é a nível económico, se é a nível dos seus relacionamentos, se é a nível dos seus estudos, o que é que vocês andam a semear, né? E como andam a tratar dos vossos campos, basicamente, para poder recolher os frutos. Têm que proteger das invasões dos demais, ou da natureza, que é instável, que está em constante mutação. Temos que aprender a proteger-nos e voltar ao nosso templo interno. Mas é necessário ter paciência e capacidade de observação para podermos viver na nossa prosperidade. A tua prosperidade normalmente marca um momento de bom augúrio, mas também é preciso ter cuidado para não ser esbanjador, né? Quando a pessoa às vezes tem muito, pronto, não se importa de gastar aqui e acolá e dar gorjetas e isto, não, porque é bom, é bonito, né? Mas quando vai haver, se não fizer isso de forma estratégica, né, novamente, se não pensar nisso, se não vir onde aquela própria já tenha falhado no passado, né, vai estar então a pôr-se em apuros, a pôr-se em problemas, porque está a esbanjar recursos que tanto os tem como já não os tem. E enquanto os tem, está tudo bonito, mas o dia que já não os tem é quando vê que está sozinho e que já ninguém ajuda. Né? Essa é a realidade da vida. Quando a pessoa tem tudo e pode ajudar, pá, muito bem, e pode ajudar e etc. Isso, pronto, já faz parte também do caráter da pessoa, mas naturalmente, pronto, tem a capacidade, se tem a capacidade de fazer isso, deveria fazer isso. Agora, não é fazer isso de forma desmesurada e não estratégica, porque está-se a colocar numa situação que pode levar à ruína. Então aqui, pronto, geralmente é de bom augúrio, há que ter paciência, mas há que cuidar pelos seus investimentos. Sejam eles quais forem, não é, nem tudo é económico. A economia é apenas uma das vertentes, uma das coisas que faz parte da vida. Né? A nossa saúde é outra, a nossa educação é outra, os relacionamentos são outros, né? E tudo isso é o que nos traz a abundância. Uma pessoa que tivesse todo o dinheiro do mundo, mas não houvesse ninguém no planeta, para que é que iria servir isso? Para nada. Então, por mais prosperidade que tivesse, iria ser uma prosperidade vazia. E simplesmente iria estar a viver apegada a coisas que a possuem ela e não que ela possui. Pronto, é isso que é preciso pôr-se em conta. Mas estou a ver aqui, no geral, acho que é mais um desenvolvimento de capacidade estratégica
e de reconhecimento que, pronto, que as coisas estão em constante mutação, é preciso aceitar essas transformações, mas também saber jogar com os padrões da natureza para podermos harmonizar-nos, encontrar um certo equilíbrio com a natureza. Nem tudo é perfeito, muitas vezes, pronto, sentimos-nos limitados, né? Presos às nossas jaulas douradas, mas pronto, muitas vezes isto é inconsciente, porque as pessoas podem viver presas às suas jaulas douradas, mas e sentir-se com falta de liberdade, né? Mas isso é porque elas não põem em causa o que é que as prende, né? Pelo menos a nível psicológico, eu acho que é muito o que acontece. Porque quando nós possuímos, eu digo isso porque eu já conheci pessoas podres de ricas, mas realmente, com tanta coisa que eles nem sabiam o que é que tinham. E acabei, pronto, para mim eram pessoas muito miseráveis. Muito miseráveis porque não tinham caráter nenhum, não tinham personalidade nenhuma, simplesmente viviam para sustentar os seus recursos. Que nem sabiam o que é que era, mas viviam, possivelmente porque estavam condicionados, porque já fazia parte da família, já era não sei quantas gerações a criar riqueza, e o que acontece é que era, pronto, e vinha todos os dias para o trabalho. Isso é verdade, essa aí era a pessoa, talvez a pessoa mais rica que eu já conheci. Pronto, vinha todos os dias para o trabalho e não quer dizer que trabalhasse, simplesmente estava lá no escritório a ler jornais e a ver a bolsa e a ver outras coisas e os investimentos e etc. Pronto, fazia o seu trabalho à sua maneira, não estou aqui a criticar isso. Agora, eu digo que para mim era uma vida muito miserável porque tinha tanto, mas aquilo que tinha era aquilo que controlava. E então, na verdade, não tinha realmente essa liberdade, não tinha, pronto, acho que era uma existência muito vazia porque vivia muito pelo estatuto e pelo poder e pelos bens que, pronto, que acabam por ser em grande parte superficiais. E quando então a roda descia, né, como houve um ano perdeu 10% de ações, ou seja o que é que foi, grande catástrofe, né? Foi uma grande catástrofe, que aquilo ali foi logo ali o rebuliço na empresa. E pronto, mas pronto, este é um exemplo porque eu estou a ver que esta leitura até encaixava bem com essa pessoa, né? Mas sobretudo é para cada um de nós que esta leitura vai, pronto, isto vai para Sagitário, mas é uma lição que todos nós temos a aprender com isto, porque às vezes metemos em conflitos desnecessários, enquanto na verdade temos é que ter limites saudáveis, ver até que ponto é que vale a pena entrar em certas batalhas ou guerras com os demais, porque a roda da fortuna está sempre a subir e a descer, e não é estar a dizer isto é que é bom, isto é que é mau e não sei o que, isso é estar presos dentro dessa roda. Nós temos de estar a voltar a aprender com os nossos erros, sim, mas não nos vemos condicionados apenas pelos altos e os baixos da nossa existência. Temos que saber observar o valor e a aprendizagem que retiramos dessas experiências para podermos sobrepor-nos à adversidade. Com isso, então, já podemos ver onde é que está essa jaula dourada, porque muitas vezes não vemos onde é que, pronto, como é que as coisas que nós possuímos, afinal, nos possuem a nós e limitam a nossa liberdade. É aí que nós então aprendemos a curar-nos, a libertar-nos e a poder ver quando estamos a ser atacados, por vezes pela própria natureza, né? Que vem para nos mostrar uma lição, a ver se nós já aprendemos essa lição. Então já estás pronta para o próximo outono, estás pronta para o próximo inverno, já tens o teu templo é sagrado, não está profanado, não está aberto aos bárbaros, né? E é aí que, pronto, é preciso ter essa tal paciência e saber gerir então a sua prosperidade. Vamos ver então do I Ching. Vamos continuar então aqui com a próxima etapa, onde então vou utilizar as minhas cábulas, que o I Ching não é algo que eu utilizo muitas vezes. Então temos aqui a entrega, foi a carta que saiu do Deliverance, certa entrega, e 7, The Army, o exército. Então isto encaixa bem logo ali com o princípio, né? Com aquilo que eu falava, a arte da guerra. Acho que foi Sun Tzu que tinha escrito a arte da guerra, onde ainda hoje em dia se aplica muitos dos conceitos que foram ensinados pronto, nesse livro e nessa filosofia da guerra, né?
Vou utilizar aqui este livro de Will Adcock, pela editorial Estampa. Já tenho vários livros de I Ching, mas pronto, são muito mais complexos e arcaicos, e então na verdade trazem às vezes mais confusão do que coisas simples para podermos fazer a nossa introspeção, que é o objetivo que também quero fazer com estas leituras, é dar umas ideias ou ferramentas necessárias para poderem fazer a vossa introspeção e verem como isto eventualmente possa servir nas vossas vidas. É aqui que temos então 40, uma entrega que é a libertação, aqui nesta tradução. Então, se é alívio, as palavras-chave são alívio, liberdade, crescimento e progressão. O que é que isto diz? Temos os trigramas do trovão e da água, sugerem uma grande tempestade que purifica e refresca, trazendo à superfície vida nova. Se olharmos para o interior, quando somos confrontados com obstáculos e procuramos corrigir atitudes próprias, começaremos a sentir alívio. Devido ao trabalho que realizou em si mesmo, está a libertar-se e o caminho está livre para uma progressão estável. Esta é uma etapa para seguir em frente com confiança e equilíbrio. Não fique a cismar no que passou, mas perdoe e esqueça quaisquer danos passados que tenham ocorrido, aceitando-os como lições que são necessárias para chegar a este ponto. Ok? Então, pronto, isto aqui anda muito aqui em volta dos temas que estava aqui a falar, né? Pronto, há uma grande tempestade, mas na verdade que vem para purificar e refrescar. Então isto aqui, a roda da fortuna, eu vejo isso como uma tempestade. Aliás, a roda da fortuna está associada com Júpiter. E pronto, se conhecem o planeta Júpiter, se forem a ver, tem lá uma enorme tempestade que já está a ocorrer já há milhares ou milhões de anos e que vai durar mais uns quantos. Então realmente temos algo a aprender com Júpiter, que é visto como o planeta mais benevolente do sistema solar, né? Já em termos arquétipos, os gregos e os romanos, aliás, os gregos chamavam de Zeus, né? Associavam a ideia de Zeus, que era o deus dos deuses, foi depois pegado pelos romanos, ao qual atribuíram o nome de Júpiter, que era referente, lá está, ao planeta Júpiter, que acabou por ser referente ao planeta de Júpiter. E temos muito a aprender então com Júpiter, que é protetor, que é benevolente, que é o otimismo, mas que também enfrenta as suas próprias tempestades internas, e é isso que temos que não ilusionarmos, mas mantermos positivos, que não podemos focar no que está errado, mas sim pelo que está certo. Ok? E aqui está um pouco a chamar a atenção a isso, logo aqui ao princípio desta leitura, onde fala da tempestade que purifica e refresca. Muitas vezes para nos mostrar o verdadeiro valor, as coisas que realmente têm valor na vida. Será que o valor que temos é essas 4 moedas que nos dominam? Né? Ou é algo muito mais profundo, algo que podemos observar no aqui e no agora, e não apenas no nosso extrato do banco, né? Por exemplo, agora aqui olhamos para o interior, confrontamos obstáculos, olhamos para o nosso interior, que é aqui que estava aqui a falar em relação então ao templo interno, né? Que este templo interno estava escrito: se olharmos para o interior quando somos confrontados com obstáculos e procuramos corrigir atitudes impróprias, começamos a sentir alívio. Alívio porque já temos a consciência de que tudo vai e tudo vem. No outono perdemos, na primavera logo vai voltar. Não podemos viver constantemente nessa roda, nessa tempestade, mas sim poder abrigar-nos dentro desse nosso templo interno, que é o refúgio, né? Esse templo interno é o nosso refúgio para podermos então recuperar energias, proteger-nos das intempéries e limitarmos às vezes os problemas ou os males do mundo, né, que nos recaem em cima. Nós assumimos a responsabilidade pelo que é nosso, mas não temos que estar a comer à colherada tudo o que nos dão, ou tudo o que nos querem fazer, né? É para isso que temos que nos preparar para poder
enfrentar essas dificuldades. Então aí, lá está, devido ao trabalho que realizou em si mesmo, está a libertar-se e o caminho está livre para uma progressão estável. O caminho está aqui, né? O caminho fica livre para uma progressão estável. Porquê? Porque a pessoa trabalhou em si, criou as suas barreiras, os seus limites saudáveis, sabe interagir com os demais e permitir ou não entrar em conflitos, entrar em guerras. Agora, a guerra é o limite, né? Quando... Pronto, e utilizar a sua força não para atacar, mas sim como defesa. Quem está a falhar, pronto, é aqueles que ainda não conseguiram integrar as suas próprias tempestades internas. Estão mais focados naquilo que conseguem ganhar ou obter ao atacar os outros do que realmente estar a ver o que é que têm em si. Mas pronto, mas isso aí faz parte da nossa introspeção, da nossa exploração interna para podermos ver onde é que estamos a cultivar a nossa abundância, e é preciso ter paciência para podermos chegar à prosperidade. E o que é que significa essa prosperidade, né? Se queremos estar de novo presos aos nossos bens, ou se queremos ter uma certa liberdade, porque nós já aprendemos a ter limites saudáveis e a poder reconhecer aquilo que nos traz mal-estar ou coisas más na vida, né? Pronto, com isto vamos ver as linhas mutantes, onde vou utilizar a carta do fundo do baralho para ver então aqui a diferença. A primeira é igual, a segunda é igual, a terceira é igual. A única que é diferente é a quarta. Ok, pronto. Então, bom, só tenho uma pequena mensagem extra a dar sobre este hexagrama, que é aqui o ponto 4, a linha 4. Não se prenda a ideias e conhecimentos antigos que possam impedir o seu progresso. Ok? Agora, pronto, aqui nesta leitura está aberto a interpretação. Aquilo que eu falava, talvez, em relação aos mongols, né? Como é que se deu a evolução. Pronto, a história lá da China, das lutas contra os mongoles, a criação a construção da muralha da China, né? E até que ponto nós próprios estamos a criar essas muralhas, essas divisões nas nossas vidas, né? Não quer dizer que estejam erradas, porque isto acaba por ser uma metáfora, né? Aqui, pronto, é a parte... A história levou uma coisa física, mas eu estou a falar mais em termos metafóricos, como atua na nossa psique, atua nos nossos relacionamentos e nos nossos conflitos. É preciso sabermos confrontar as pessoas e a nós mesmos, mas não quer dizer que tenhamos sempre que estar a fazer linhas, a fazer fronteiras uns com os demais. Pelo contrário, podemos ter essas fronteiras, esses limites saudáveis, né? A liberdade de um acaba onde a do outro começa, mas podemos na mesma poder interagir, poder desenvolver métodos saudáveis de interação, que é isso que leva realmente à verdadeira prosperidade. Agora, quando um está sempre a ver o que é que consegue ganhar nessa história, pronto, são batalhas que às vezes não vale a pena lutar contra. Ok? Vamos então passar para a última mensagem, onde temos aqui o número 7, que é Si. Não sei se algum de vocês sei chinês, que me corrija, que eu como não percebo nada de chinês. Mas pronto, Si, que é o exército. Então, unidade, harmonia, ação acertada, força e divisão. Existem divergências nas fileiras, o que provoca inquietação e instabilidade. Isto acontece na medida em que o líder se mostra ditatorial, injusto ou de vontade fraca. Para que um exército funcione bem, precisa de um líder forte que inspire respeito e que saiba obter um equilíbrio entre a compaixão, a força e a sabedoria. O leitor encontra-se num exército, mas no seu interior encontra-se dividido, pois o seu general não lidera pelo seu exemplo. Esta falta de harmonia interna leva à desunião noutras relações, pois atua de uma posição instável. Seja firme no seu propósito e exemplar nas suas ações, e será uma inspiração para outras pessoas, obtendo o seu apoio e alcançando uma meta digna. Ok?
Então lá está. Aqui, muitos desses conflitos às vezes vêm, lá está, por outras pessoas não estarem integradas, não conseguirem integrar a sua dualidade e verem o seu estatuto pronto, como a hierarquia do poder. É tipo, estão acima dos outros e então pronto, não quer dizer que estejam errados completamente, porque pronto, tem que haver chefes, tem que haver patrões, tem que haver certas hierarquias localizadas, ok? Mas todos são importantes para o bom funcionamento desse organismo, neste caso desse exército. Né? Eu costumo dar o exemplo de qual é que é a parte do carro mais importante. E quase toda a gente costuma dizer, é o motor. É o motor, ok, então, mas o que é que fazes com o motor? Né? Não, precisas do volante, precisas das mudanças, precisas das rodas, precisas da carroceria, acabas por precisar de todo um conjunto de coisas que fazem com que o carro seja útil. Porque se só damos a importância ou prioridade ao motor, se só tivéssemos um motor, o que é que isso iria nos servir? Né? Para nada. Então a sua utilidade ou o seu funcionamento vem do conjunto das várias partes constituintes. E assim é também quando se dá os conflitos. É preciso saber o nosso papel e como interagimos com os demais. E pronto, e às vezes há essa tendência de alguém que quer sempre dominar os outros. É o tal bárbaro, o Gengis Khan, né? A querer aproveitar-se do trabalho árduo dos agricultores e das pessoas que sim, tentam ser honestas, trabalham, fazem o que deve ser e depois chega cobrar imposto. Cobrar imposto sobre o quê? O que é que fizeste? Não fizeste nada. Então, mas estás-me a roubar. Mas a lei é esta. É a lei da selva. Então, mas é assim. Há aqui qualquer coisa que não está correta. Temos que repor isso em causa. Se todos em conjunto somos um carro, ou um exército, ou um organismo, temos que saber pôr isso em causa, não é? Agora, o problema é estar calados e permitir que esses limites, pronto, que a barreira, basicamente, seja ultrapassada e que os templos sejam vandalizados. Porque é isso que leva à corrupção. Quando esse templo interno é vandalizado, a pessoa corrompe-se a si mesma e acaba por fazer parte dos bárbaros também. Porque vê isso como sendo normal. Né? E vive constantemente em conflito, por mais ideais que tenha e defensor da verdade e da justiça, etc. Sim, ok, tem todo o seu direito e vai fazer isso, mas se não tivermos integração e compreensão pelos adversários, por assim dizer, que muitas vezes são os tais líderes falsos, né? Os falsos profetas que estavam anunciados nas profecias, e quando olhamos para o mundo hoje em dia, vemos realmente quantas pessoas são líderes e quantos realmente são, na verdade, fazem parte do que se chama o princípio Peter, né? Onde evoluem para encargos de incompetência. Temos tantos líderes que são incompetentes e tantas pessoas de boa fé, de boa consciência, de valores, trabalhadoras, que simplesmente são vistas como se calhar uma escória. A escória não, mas pronto, como inúteis também não, mas como as castas mais baixas da sociedade que têm que se submeter às vontades desses falsos líderes, desses falsos profetas, dessas falsas narrativas que nos fazem acreditar. Né? Então, pronto. Vamos ler então a última mensagem, onde temos então, vamos ler o ponto número 4, que é: só poderá avançar na medida em que for coerente consigo mesmo e com os outros. Ok? Então isto tem a ver com a integridade, com saber reconhecer-se a si próprios e a não se deixar só levar pela corrupção ou pelos altos e baixos instáveis da roda da fortuna. Não, é conseguir saber o que é que têm, o que é que são, onde é que estão centrados. Não quer dizer que possam ambicionar mais, mas há trabalho para fazer e pronto, e é isso que querem fazer, não é ganhar a vida fácil. Uma ajuda é sempre bem-vinda, né? Mas todas as coisas que valem a pena são feitas com certos sacrifícios ao enfrentar as dificuldades, e muita gente quer ganhar o jackpot sem fazer nada. E então, pronto, realmente aqui temos que ser coerentes connosco mesmos para então podermos encontrar essa coerência com os demais. Aqui, lá está, para podermos reconhecer esses bárbaros,
temos que reconhecer os valores que defendemos, não é? Então, aqui está a chamar a atenção, sim, para uma revisão dos nossos valores pessoais, das nossas intenções e a forma como às vezes, é inevitável às vezes ter confrontações ou certos conflitos, mas temos de ter os limites saudáveis, ser diplomáticos, ser assertivos, estar contentes com aquilo que temos, não nos ver sempre dentro da tempestade, mas tentarmos encontrar o nosso centro para não nos vermos limitados pelas coisas que nos possuem. Ok? É aí que podemos realmente trabalhar na nossa liberdade e evitar quebrar de novo o nosso coração ou ser atraiçoados, porque já estamos com um olho nos ciclos naturais da vida, não é? Porque quem não quer aceitar os ciclos naturais, tal como falava anteriormente, torna-se esse tal líder incompetente que só quer verão ou que só quer primavera. Não, isto aqui tem que produzir, tem que ser, o gráfico tem que estar constantemente assim para cima. Estão a ver? Não, o gráfico vai para cima e vai abaixo, e vai aqui, e depois vai ali, e depois vai acolá, e depois tem uma grande queda, e depois então já sobe um bocadinho, né? Que a vida é assim. Agora não podemos estar a querer esquematizar ou programar aquilo que faz parte da natureza. Temos que saber adaptar-nos à natureza e jogar com os seus ciclos. E quanto melhor entendemos esses ciclos, melhor entendemos a nós próprios e melhor entendemos aos demais. E com isso então podemos precaver-nos e proteger-nos para trabalhar na nossa abundância, com paciência, mas também trabalharmos na prosperidade sem entrar em grandes exageros. Ok? Bem, com isso vou-vos deixar. Espero que tenham gostado desta leitura. Há aqui algum trabalho para fazer, mas acho que estou a ver mais no sentido do desenvolvimento pessoal, das estratégias que evitem entrar em conflitos e sim trabalhar na integridade e no centro próprio para evitar vacilar quando alguém ameaça, ou inclusive se a natureza ameaça pôr a perder alguma situação que parece ser boa, mas que afinal é uma prisão dourada. Ok? Bem, vou-vos deixar. Desejo tudo ótimo. Até breve.